Muito bem. Essa questão 129, ela aborda o urânio como uma fonte de energia, principalmente em reatores. Só que o urânio ele tem um problema, ele precisa ser enriquecido. Isso porque o urânio extraído das minas ele é composto por uma mistura de dois isótopos principais, que são átomos do mesmo elemento com o mesmo número de prótons, mas com massas atômicas diferentes. O primeiro deles é o urânio 238, que vai representar cerca de 99,3% de todo o urânio do planeta. Ele é muito estável e não serve para gerar energia em reatores convencionais. Já o urânio 235, ele vai representar apenas 0,7% do urânio encontrado na natureza. E ele é um isótopo físsil, ou seja, é o único capaz de quebrar, sofrer fissão nuclear e liberar energia para a produção de eletricidade. Então, qual é a meta? Como 0,7 é muito pouco para manter uma reação em cadeia estável, a indústria precisa aumentar artificialmente essa concentração para uma faixa que vai aí de 3 a 5%. E esse processo de concentrar o urânio 235 chama-se enriquecimento. E para isso precisamos separar o urânio 235 do urânio 238. Só que não é possível haver essa separação usando reações químicas comuns, pois ambos se comportam quimicamente de forma semelhante. A separação precisa ser física, baseada estritamente na minúscula diferença de massa. Lembrando que o urânio 238 ele tem apenas 3 nêutrons a mais que o urânio 235. E como o urânio metálico ele é sólido, o seu ponto de fusão é altíssimo. E para isso, a solução encontrada é combinar o urânio com o flúor, gerando o hexafluoreto de urânio, que possui uma propriedade física perfeita para a engenharia. Ele se transforma em gás a uma temperatura muito baixa. O urânio, então, é transformado em dois gases, o hexafluoreto de urânio 235, que é um pouquinho mais leve, e o hexafluoreto de urânio 238, um pouquinho mais pesado. A diferença de massa é pequena, mas ela existe. E devido a essa pequena diferença de massa entre esses dois tipos de urânio, a gente pode empregar a técnica da efusão gasosa para conseguir separá-los. A efusão gasosa ela fica fácil de entender quando a gente imagina uma corrida entre moléculas leves e pesadas. A efusão ela ocorre quando um gás atravessa pequenos furos em uma barreira. Então imagine duas salas separadas por uma parede cheia de microfuros. As moléculas dos gases estão em movimento constante e algumas conseguem atravessar esses pequenos orifícios. E como as moléculas do urânio 235 são ligeiramente mais leves, segundo a teoria cinética dos gases, as moléculas mais leves possuem em média uma velocidade maior. Isso significa que elas conseguem se mover de forma mais rápida que as moléculas do urânio 238. E por serem mais rápidas, as moléculas do urânio 235 conseguem atravessar a barreira que é colocada. Então, depois de um certo tempo, o outro lado fica ligeiramente enriquecido, ou seja, fica com uma concentração maior de urânio 235. Só que esse enriquecimento ele é muito pequeno, então são necessárias milhares de etapas para que a gente consiga ter um enriquecimento satisfatório. Uma única passagem altera a concentração apenas um pouquinho. Bom, e o que o Enem quer nessa questão? O texto ele explica que o método tradicional citado, utilizando a efusão gasosa, ela se fundamenta na pequena diferença de massa entre o hexafluoreto de urânio 235 e o urânio 238. E ele deixa claro o critério de escolha. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão
pode ser empregado para tal finalidade. Então, você, candidato, deve identificar entre as alternativas qual o método de separação vai se basear especificamente em quê? Na diferença de massas dos componentes dessa mistura. Então, olhando as nossas opções, a letra A, ele fala da peneiração. A peneiração, ele vai separar as partículas pelo seu tamanho, não pela massa. Ou seja, aquela partícula que é maior não passa pela peneira, aquela que é menor passa. O que envolve aqui é a questão da diferença de massa. Então, peneiração está fora. Letra C, extração por solvente. A extração por solvente depende da diferença de solubilidade. Tem nada a ver, né? A questão aqui é a diferença de massa. Tem nada a ver com solubilidade. Letra C está fora. Letra D, destilação fracionada. Nesse caso, a gente vai depender de uma diferença significativa no ponto de ebulição. Praticamente não existe, né, entre urânio 235 e urânio 238. Não existe essa diferença significativa. Letra E, separação magnética. A separação magnética exige diferenças magnéticas relevantes, o que não ocorre entre os isótopos do urânio nesse processo. Então, letra E também está fora. Só restou o quê? A letra C, né? A centrifugação. Então, lembre-se que o texto está informando que o enriquecimento do urânio ocorre devido à pequena diferença de massa entre os compostos contendo urânio 235 e 238. Na centrifugação, o gás hexafluoreto de urânio ele é colocado em cilindros que giram em altíssima velocidade. E o que vai acontecer? As moléculas mais pesadas, ou seja, o urânio 238, tende a ficar mais afastado do eixo de rotação. As moléculas mais leves, ou seja, o urânio 235, vai permanecer mais próximas do centro. Então, após muitas etapas sucessivas, obtém-se uma concentração maior de urânio 235. Então, olhando as opções, gabarito, letra B.